Bom dia a todas e a todos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Zé Borges, cumprimentar o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal de Viseu, Dão Lafões, Rogério Abrantes, cumprimentar todos os autarcas aqui presentes e dizer que esta é a vossa agenda. Esta é a visão também dos autarcas e para os autarcas, para podermos desenvolver o nosso país como um todo. Queria cumprimentar o Sr. Deputado João Azevedo e agradecer-lhe também pela defesa intransigente não só desta região, mas daquilo que é a valorização do interior do nosso país e das zonas de baixa densidade. Queria cumprimentar todos aqueles que representam aqui o ensino superior, nomeadamente o Politécnico de Viseu, a Escola Superior Agrária de Viseu, mas uma palavra muito especial que aqui quero deixar também ao representante da Associação Portuguesa das Escolas Profissionais Agrícolas, que nem sempre tem tido um papel de relevância mediática, mas que nós queremos trazer também a par do ensino superior para a formação e a qualificação não só dos nossos jovens, mas também dos nossos ativos. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Vitivinícola da região do Douro e agradecer-lhe muito por estar connosco mais uma vez. A União das Adegas Cooperativas do Dão, que se junta a nós também para este nosso grande desafio coletivo. Cumprimentar todas as confederações e as federações do setor agrícola e da transformação. Cumprimentar também o Dr. Jorge, representante aqui da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro, agradecer-lhe pela sua presença. Cumprimentar todos os organismos do Ministério aqui presente e permitam que destaque neste concreto o Nuno Canada, grande liderante na construção desta agenda e desta rede em concreto. Cumprimentar também o Bernardo Gouveia, que representa aqui o Instituto da Vinha e do Vinho, uma palavra ao Sr. Diretor Regional de Agricultura, que representa a região e todas as regiões do nosso país. Queria cumprimentar todas as empresas que aqui estão, queria cumprimentar a comunicação social local e regional, fundamental para podermos divulgar estas iniciativas tão importantes, e deixo para o fim os meus colegas do Governo. Queria cumprimentar a cada um de vós, queria cumprimentar a Sra. Ministra da Coesão e dizer-lhe que, de facto, esta nossa agenda mobiliza a todos e a todas e quer mobilizar cada vez mais, porque o trabalho começa agora. O mais fácil está feito até aqui. Este não é mais um anúncio, Sr. Presidente, esta é uma forma diferente de trabalhar, de alguém que junta atores do território para podermos pôr em prática as políticas públicas e termos connosco os atores do território para as poderem implementar. E, portanto, Sra. Ministra, cara amiga, caro Secretário de Estado, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado da Ciência, aqui em representação do colega Manuel Leitor, que hoje está numa outra iniciativa de arranque de ano letivo, mas queria muito dizer que é assim, na junção de áreas governativas e dos atores do território, que queremos levar por diante a implementação desta agenda, que refutamos da maior importância para o nosso destino coletivo. E permitam que vos faça aqui uma pequena apresentação que complementa, no fundo, aquilo que o Nuno Canada aqui nos deixou, para vos dizer o seguinte. Quando alguns acham que atividade económica, que a agricultura é incompatível com os valores da sustentabilidade e que essa agricultura e que essa prática económica, mesmo que mais competitiva, mesmo que mais intensiva, põe em causa os ecossistemas e os valores que todos nós defendemos, esta agenda quer provar o contrário. Nós não queremos ficar reféns daquilo que são estereótipos de desenvolvimento que não são os da atualidade. E por isso, aquilo que quisemos fazer foi, em primeiro lugar, perceber, do ponto de vista daquilo que é o programa do Governo, que objetivos é que temos pela frente e comprometermos todos coletivamente com a sua execução.
Em primeiro lugar, todos nós sabemos, aliás, a agenda da Europa diz-nos isso mesmo, nós temos duas condições: o combate e a adaptação às alterações climáticas, como forma de garantir a nossa sustentabilidade e a viabilidade, inclusivamente, da espécie humana, mas depois a transição digital. Como é que a tecnologia, como é que a inovação, como é que os dados nos podem ajudar a ultrapassar estes paradigmas? Até porque depois temos um desafio muito grande, o desafio que diz respeito à demografia, e os territórios de mais baixa densidade bem sabem do que falamos, como é que nós podemos fazer uma renovação geracional, mas depois como é que nós combatemos as desigualdades e as assimetrias que sabemos que existem do ponto de vista social e muito do ponto de vista territorial. E depois fomos buscar as orientações internacionais, porque nós podemos ser apenas, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, uma gota de água no oceano muito maior. Mas sem essa gota de água, o oceano era muito mais pequeno e, portanto, nós fazemos parte daquilo que é um desígnio mundial, nomeadamente no que diz respeito à implementação e à concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Porque não nos podemos esquecer que, a nível mundial, nós precisamos aumentar a nossa produção agrícola em 70%, porque vamos precisar aumentar também a nossa produção para podermos continuar a alimentar a população mundial. Mas depois, inevitavelmente, tivemos que olhar para aquilo que a Europa e a União Europeia nos dita enquanto instrumentos orientadores para a próxima década. Mas não quisemos fazer isto de forma desarticulada, quisemos pegar também naquilo que são os instrumentos que Portugal foi aprovando, os objetivos que se foi propondo para sistematizar tudo e assim ser mais fácil não só a sua implementação, mas também a sua concretização e monitorização. E por isso, já há pouco o Nuno Canada falava sobre isto, nós estabelecemos 5 intenções estratégicas, 5 metas, 4 grupos de destinatários, muito importante para que se sintam não só os destinatários da política pública, mas também os coautores na sua execução. Definimos 4 pilares, 15 iniciativas emblemáticas e 71 linhas de ação. E na realidade, aquilo que quisemos fazer com estas intenções estratégicas foi começar a desenhar um programa onde os atores, os destinatários da política pública, aqueles que têm que ser coprodutores neste sistema, também se pudessem rever. E nós basicamente sabemos que o pilar que é transversal e a intenção estratégica que é transversal é a intenção estratégica do conhecimento e da inovação, porque nós só vamos conseguir atingir objetivos em relação aos outros 4 se pusermos um sistema científico, tecnológico ao serviço e do conhecimento ao serviço dos outros, porque queremos criar mais saúde, nomeadamente aumentando a confiança e a segurança. Nós queremos, em concreto, que o cidadão se sinta responsável pelas suas escolhas individuais, que fazem parte também do nosso objetivo coletivo. Nós queremos promover a inclusão, nomeadamente apostando em territórios diversos, inteligentes, que valorizem os diversos setores da atividade económica, juntando-os e juntando para criar valor social e nesta dimensão da inclusão. E depois esta promoção da intergeracionalidade, onde, como diz o nosso lema, possamos aliar a inovação à tradição, os mais novos aos mais velhos, como vimos no nosso filme, que alimenta toda esta dinâmica que queremos implementar. E depois, porque de facto queremos estimular a competitividade, uma competitividade que seja assente em mais rendimento para o agricultor, justo para poder continuar a fazer esses investimentos, mas que também no final da cadeia o consumidor possa chegar à prateleira do supermercado, à mercearia, ao mercado e encontrar produtos a preços justos. E isso é fundamental, porque depois nós queremos ajudar a construir
um futuro coletivo melhor, mais sustentável. E se há setor da atividade económica que precisa de trabalhar ainda mais esta dimensão da sustentabilidade no uso racional dos recursos naturais, é a agricultura. Porque sem solo e sem água nós não conseguimos ter esta agricultura que queremos mais competitiva e mais capaz de corresponder a este desafio societal que temos. E por isso estabelecemos metas. E estabelecemos metas que são ambiciosas e que são metas que nos implicam a todos, porque não cabe só ao Ministério da Agricultura traçar as metas e implementá-las. Cabe ao Ministério criar políticas públicas que, em conjugação com outras áreas governativas, as possamos desenvolver. E por isso nós queremos aumentar em 20% a dieta mediterrânica, como forma também de promover a saúde e o bem-estar. Queremos instalar, como dizia há pouco a senhora Ministra da Coesão, em 80% os jovens agricultores e que escolham o interior do país para se instalar. Porque queremos aumentar em 15% o valor da produção agroalimentar, porque queremos que mais de metade da área agrícola possa ser utilizada em sistemas de produção sustentável devidamente reconhecidos e porque, para isto tudo, também sabemos que temos que fazer investimento público, nomeadamente no domínio da investigação e do desenvolvimento tecnológico. E, portanto, queremos aumentar em 60% aquilo que é o investimento em investigação e desenvolvimento. Queria deter-me um bocadinho sobre este slide que me parece fundamental. São os 4 pilares e os 4 destinatários. Nós colocamos no centro o cidadão. O cidadão é absolutamente responsável por fazer as suas escolhas e tem que ter a consciência que, ao fazer as suas escolhas, tem que ser capaz de promover a sua alimentação e o seu bem-estar. Mas, ao mesmo tempo, e com aqueles que são os destinatários do segundo pilar, os agentes do território, têm que se sentir corresponsáveis por valorizar o planeta, o território, os recursos naturais e os recursos endógenos. E depois, os produtores. Porque nós, nesta agenda, temos que colocar também o produtor no centro da nossa intervenção. Nós queremos que, com esta agenda, os produtores se sintam mais inovadores, se sintam também com condições para aumentar a competitividade à escala não só nacional, mas também à escala global. E depois, os agentes de política pública, que apoiam a agricultura e que promovem o seu desenvolvimento. Depois, partindo destes 4 pilares, a sociedade, o território, a cadeia de valor e o Estado, nós desenvolvemos 15 iniciativas emblemáticas, que aqui estão enunciadas, mas que me permitam que fale sobre uma ou outra de forma quase aleatória, mas que espelham bem aquilo que pretendemos fazer com esta nossa agenda. O Nuno falava há pouco da iniciativa One Health, uma só saúde, que é fundamental para garantirmos que situações como esta que nós estamos a atravessar, de uma pandemia que veio pôr a nu todas as nossas fragilidades, também crie condições para não só prevenir, mas também para estar preparado para outras situações que também sabemos que, decorrentes das alterações climáticas, podem vir a acontecer. E, portanto, aquilo que queremos é ter, de facto, estrutura que previna e que pretenda criar as condições para isso mesmo. Mas depois queremos criar condições para mitigar o efeito das alterações climáticas, nomeadamente, por exemplo, na adaptação das nossas variedades regionais, àquilo que são as condições de cada uma das nossas regiões, assim como promover uma agricultura circular. O que é que nós podemos fazer verdadeiramente? Por exemplo, na área do azeite, em que sabemos que há um subproduto, que é um problema que neste momento temos com o bagaço da azeitona, o que é que nós podemos fazer para transformar esse subproduto num valor acrescentado? Por exemplo, também de que forma é que nós, com a agricultura 4.0, podemos melhorar o uso
do recurso como é a água, com sistemas cada vez mais bem preparados para, substituindo sistemas mais tradicionais, podemos ter sistemas mais eficientes neste recurso, assim como a excelência da organização de produção. Aliás, tenho sempre para mim o exemplo que aqui vi obter durante a pandemia, nomeadamente a União das Adegas Cooperativas do Dão, que de forma junta sentiram o peso que esta crise pandémica teve sobre o setor, mas também de forma organizada começaram a sentir de que forma é que o setor estava a reagir e quais as oportunidades que tinham para poderem ultrapassar estas mesmas debilidades. E depois, como é que nós fazemos a transição energética? Como é que nós podemos baixar os custos de produção para que, de facto, o produtor tenha mais rendimento? Como é que podemos incorporar energias limpas? Como é que podemos gerir melhor também toda esta dinâmica tão atual deste nosso desafio societal? Mas depois, no pilar do Estado, queria aqui deter-me um bocadinho mais, porque são as iniciativas de onde decorre também a rede, que o Nuno Canada há pouco aqui nos deixou de forma mais larga. Por um lado, porque nós temos que ter a capacidade de promover a investigação, a inovação e a capacitação de todo o setor de forma transversal, e temos que criar os instrumentos de política pública para isso mesmo acontecer, a rede de inovação, já lá vou voltar, o portal único da agricultura. Nós queremos que o agricultor deixe de ter vários canais para se relacionar com a área governativa da agricultura. O agricultor não tem que saber se para apresentar uma candidatura vai à autoridade de gestão do PDR, ou se vai ao IFAP, ou se vai à direção regional. Não, tem que saber que vai à agricultura e é o sistema que tem que ser inteligente para depois canalizar essa informação para quem de direito, e assim nós também termos a capacidade a todo tempo de perceber porque é que os processos nem sempre são rápidos, onde é que estão parados, e com isso podermos tornar o sistema cada vez mais eficiente. Porque não tenhamos dúvidas, vivemos na era global e uma oportunidade que acontece hoje não espera 2 meses, 3 meses ou 4 meses por uma resposta, tem que ser imediata. Porque se assim não for, perdemos todas as oportunidades e não há instrumentos de inovação que nos coloquem aqui num outro patamar se não tivermos também esta nossa capacidade. E depois, uma palavra sobre esta iniciativa que refuto da maior importância, o Reorganiza. Como é que nós vamos poder modernizar, como é que nós vamos simplificar os nossos serviços? É fundamental. Aliás, estamos aqui, vou passar de imediato para a rede de inovação. Escolhemos este sítio, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal, por várias razões. Por um lado, porque estamos num território de baixa densidade, por um lado, estamos num território que tem uma produção de vinho muito importante para o nosso território. Também sabemos da dificuldade que este território, por ter uma parte muito significativa em montanha, tem para poder ser competitivo, não só à escala internacional, mas até à escala nacional. E depois escolhemos este sítio, em bom rigor, assim, sujo, feio, a precisar de obras, que já teve um corpo técnico e hoje este corpo técnico está apenas nas mãos da engenheira Wanda, que quer cumprimentar de forma muito veemente, e dizer que o escolhemos porque estamos convictos que nós precisamos também olhar para dentro e perceber de que maneira é que o Ministério da Agricultura se pode reorganizar para poder melhor corresponder a este desafio. Não tenhamos ilusões, não estamos cá para fazer mais do mesmo, não estamos cá para continuar a distribuir fundos comunitários, se bem que o vamos fazer, mas vamos ser criteriosos, vamos colocar os ovos nos cestos onde eles fazem falta. E o vinho, em concreto, é uma outra razão para estarmos aqui hoje, é um dos nossos produtos endógenos que importa valorizar. Aliás, representa uma fatia muito significativa das nossas exportações e se durante este período de pandemia desceu, nomeadamente do ponto de vista das exportações, numa primeira fase a nível nacional, com uma quebra de consumo
nomeadamente devido ao encerramento do canal Horeca, mas depois também percebemos, nomeadamente, que as entradas de gama começaram a ter maior saída, porque os portugueses e as portuguesas também aproveitaram esta pandemia para apreciarem um pouco mais este nosso recurso endógeno. Mas rapidamente também percebemos, porque temos metas ambiciosas, nomeadamente atingir o valor de exportação dos 1.000 milhões de euros, que não sabemos se o vamos conseguir cumprir tal qual nos comprometemos num passado recente, mas estamos sempre a tempo de podermos ajustar essa meta ambiciosa em função desta realidade que infelizmente a todos nos apanhou desprevenidos. E então dizer que em relação a esta nossa rede de inovação, aquilo que nós pretendemos é ajudar a fazer uma transformação num conjunto de estruturas dispersas pelo território, que queremos que respondam de forma consolidada, coerente, de uma forma moderna, orientada muito para as necessidades do setor, e depois que este ecossistema nacional de inovação, de investigação, possa também ser vista como instrumento de proximidade, porque vai responder em primeiro lugar às necessidades locais e regionais, mas que tem uma abrangência nacional e quem sabe até internacional pelo trabalho de excelência que nós queremos vir a fazer e nomeadamente com os nossos vizinhos espanhóis, numa relação que queremos que cada vez mais cimente também esta nossa possibilidade de crescermos juntos, competindo, mas também que essa competição nos leve a todos mais longe enquanto Península Ibérica. Estando nós conscientes que aumentar a eficiência, a eficácia e o impacto destas infraestruturas, vamos conseguir com isso criar também uma rede mais alargada, tendo por base aquilo que são as outras redes capilares que queremos cimentar e desenvolver, nomeadamente com os laboratórios colaborativos, que nos parecem fundamentais. Aliás, temos hoje um conjunto já de laboratórios colaborativos dedicados também a este setor da agricultura e da transformação e, portanto, é fundamental que o possamos fazer, assim como estreitarmos as nossas relações com os politécnicos, com as universidades e com outros centros de saber, como é o caso também dos centros de competências que são iniciativa privada e que juntam atores do território e com isso também podermos dar resposta àquilo que são os desafios que hoje a agricultura tem pela frente. Gostava de vos dizer que esta nossa rede de inovação e esta nossa agenda tem como grande objetivo para poder efetivamente concretizar os objetivos a que se propõe, ter um modelo de governação que inclua a todos, onde ninguém fique para trás e que com isso possamos todos comprometer-nos individual e coletivamente para atingirmos estes mesmos objetivos. E gostava de forma muito geométrica, dizer que no centro deste nosso modelo de governação estão os cidadãos e estão os produtores. Ouvimos-los para construirmos esta agenda e esta rede, assim como ouvimos os politécnicos, as universidades, as confederações, as federações, os agricultores, os presidentes de Câmara, das comunidades intermunicipais, mas com base nesta auscultação que fizemos e na prestação de contas que queremos continuar a fazer sempre em relação à aplicação da política pública neste domínio, nós envolvemos os agentes de política pública, os agentes do território, criámos um conselho interministerial, onde as áreas governativas que têm relação direta e indireta com esta mesma agenda possam trabalhar juntos para encontrarmos a forma de executar isto mesmo, seja por via não só da definição da política, mas seja inclusivamente pela capacidade de alocar os recursos técnicos e financeiros a isto mesmo. Digo sempre, quando me perguntam qual é o orçamento para implementar esta agenda, não tem orçamento. O pior que pode acontecer, do meu ponto de vista em política,
é traçarmos objetivos e estratégia em função do orçamento que temos, que fica sempre coxo, ou o orçamento não chega, ou a estratégia fica sempre diminuída e, portanto, esta estratégia, esta agenda é uma agenda ambiciosa que quer convocar fundos, sejam eles da agricultura, da coesão, da ciência, estejam eles a nível nacional, nomeadamente com o Orçamento de Estado, ou sejam eles geridos a partir dos instrumentos centralizados em Bruxelas, nós sermos capazes de criar verdadeiramente aqui condições para implementarmos esta agenda, para podermos fazer uma renovação geracional também nos organismos que vão alimentar, em termos de política pública, este nosso desígnio. E, portanto, é fundamental que o possamos fazer, assim como criando ali aquela bolsa de um conselho consultivo externo ao Ministério, com atores ligados mais diretamente à agricultura, mas com outros que nada tenham a ver com a agricultura e que nos tragam uma visão de fora do setor e com isso também possamos crescer do ponto de vista da alimentação das metas e dos objetivos a que nos propomos. Não é uma agenda fechada de todo, não é uma rede fechada, é uma rede dinâmica, é uma agenda que se quer sempre dinâmica em função de novas realidades, de novas experiências, de novos desafios que se coloquem e se tínhamos dúvida sobre a nossa capacidade de adaptação, a nossa resiliência enquanto portugueses e portuguesas que somos, e aqui no setor permitam-me que o faça de forma particular, esta pandemia que nos colocou a nu as nossas fragilidades também mostrou ao país e ao mundo aquilo que fomos capazes de fazer para continuar a alimentar Portugal, mas não só, também para podermos continuar a alimentar aqueles que utilizam, e bem, os nossos produtos, reconhecendo a sua qualidade, a sua diversidade e com isso podermos também tender a criar condições para o equilíbrio da nossa balança comercial e depois para que com esta nossa agenda alicerçada na competitividade e na sustentabilidade nós possamos assumir coletivamente este grande desígnio que é garantirmos a nossa soberania para podermos criar condições para não ficarmos dependentes de outros para aquilo que são bens de primeira necessidade. E, portanto, estamos todos e todas empenhados e empenhadas para conseguirmos, de facto, fazer crescer a agricultura, modernizando-a, inovando-a, transformando-a, acrescentando valor para a podermos entregar à próxima geração como sendo capaz de gerar riqueza, de fixar populações, de criar emprego e de continuarmos a fazer o trabalho que temos vindo a fazer desde há séculos, com a valorização, em primeiro lugar, daquilo que é a nossa terra futura. Muito obrigada.